Boa noite a todos. Vamos dar início às nossas atividades de mais esse encontro da nossa Sociedade Espírita Renovação. Bondoso Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, em que buscamos unir os nossos pensamentos, tentando alcançar a esfera dos amigos espirituais que nos dão sustentação, que acompanham as atividades da nossa ser, que orientam seus trabalhos e que nos distinguem com a assistência permanente das nossas atividades. Queremos agradecer pela oportunidade e pedir que esses bondosos amigos, uma vez mais, estejam conosco, orientando os nossos trabalhos, inspirando a nossa Marie, atendendo a cada um de nós em particular, para que possamos nos beneficiar dos ensinamentos e principalmente dessa ambiência espiritual que nos é proporcionada para renovar as nossas energias, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, no sentido de superarmos as nossas deficiências, as nossas fraquezas e demonstrarmos capacidade de um pouco mais adiante darmos um passo em direção de uma melhor condição espiritual, mercê de nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da maneira com que dirigimos a nossa vida. Que esses bondosos amigos possam assistir à nossa instituição, a nossa ser, seus trabalhadores, seus frequentadores e todos aqueles que de uma forma ou de outra se vinculam à nossa atividade. Rogamos a Jesus a sua assistência para todos nós nesta noite e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo da nossa querida Marie Eisenbach. Marie, antiga trabalhadora da nossa instituição, há 34, sei lá, por aí, anos de serviços prestados à ser e principalmente à doutrina espírita, como trabalhadora da casa nos diversos setores, mas principalmente na área doutrinária, como coordenadora de grupos de estudos, mas também na área de palestras, como a desta noite que fará para todos nós. Marie Eisenbach. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco nesse momento. Para começar nossa palestra, eu gostaria de contar uma passagem da vida de Divaldo Pereira Franco. Quem não conhece Divaldo é um médium baiano, né? Ele mora em Salvador, e ele tem um trabalho maravilhoso chamado Mansão do Caminho, uma instituição que atende a crianças e jovens, não só com a merenda, com a escola, mas com formação também em panificação, construção, tem tantas atividades que lá acontecem, partos para as senhoras que estão, né, para ter bebê. Tanto é que a sala de parto de Salvador, ela foi tão bem construída pela equipe lá de Divaldo Pereira Franco, que o SUS está usando esse modelo para espalhar para todo o Brasil. Veja que coisa bacana, né? E Divaldo, então, conta uma passagem da vida dele há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, na época em que a Mansão do Caminho
recebia as crianças e as crianças moravam dentro da mansão. Crianças que não tinham pais, naturalmente. Elas ficavam lá, moravam na mansão do caminho, né? Muitas delas tiveram no seu registro o nome do Divaldo como pai, né? E ele conta que depois de uma palestra, depois de ele ter atendido várias pessoas no diálogo, chegou uma senhora muito aflita, e ela muito humilde, contorcendo as mãos, disse: ai, seu Divaldo, eu vim aqui conversar com o senhor porque uma pessoa me indicou que o senhor poderia resolver o meu problema. Eu gostaria de saber se o senhor pode internar os meus 4 filhos. E ele, Divaldo, nesse momento, ele disse que ele estava muito cansado. A noite tinha sido o dia cansativo e a noite a palestra. E enquanto aquela senhora discorria toda aquela história de vida, o porquê que ela estava solicitando, ele pensava consigo mesmo. Ele disse: mas meu Deus, por que as pessoas sempre mandam para mim? Por que essa pessoa que recomendou que falasse comigo, por que ela não fez alguma coisa por essa mulher? E enquanto ele pensava isso, aproximou-se o espírito Joana de Ângeles, que é a mentora, né, que trabalha com o Divaldo. E na hora ele pensou: ixi, já veio ela lá para ver como é que vai ser meu comportamento, né? E ela aproximou-se e ele disse: muito bom que a senhora esteja aí. Veja só, isso em pensamento, né? Enquanto a moça falava com ele. Ele falando com o espírito: veja só, eu vou ter que dizer não para essa senhora. Então o que a senhora pensa disso? Ela aqui discorrendo seus problemas e eu vou ter que dizer ou não. Porque sempre as pessoas mandam para que eu resolva o problema. E ela disse: Divaldo, você está achando ruim porque ela veio te procurar? Ele disse: mas é claro, eu não tenho como resolver esse problema. Divaldo, você já pensou que ela está sendo uma professora de paciência para você aprender a ouvir? Ele ficou realmente assim, sem palavras, né? Ela disse: então eu vou te recitar um trecho do Evangelho, me permitam ler, de Lucas 10:20, diz a mentora a ele, que diz assim: não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ela disse: você, Divaldo, talvez não possa ajudá-la no internamento dos 4 filhos, mas você pode amá-la, você pode escutá-la com atenção, você pode dar 1 minuto do teu tempo para que ela exponha a problemática dela. Porque sabe, Divaldo, esse trecho do Evangelho é o que acontece no mundo espiritual. Quando uma pessoa ela é útil, ela é proativa, ela ajuda as pessoas, ela faz a caridade, a espiritualidade maior tem um livro no mundo espiritual dizendo: se alguém precisar de ajuda, na rua Presidente Toné, 1362, tem a Sociedade Espírita Renovação. E nesse livro dos céus está dizendo aqui que nesta rua fale com o Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho. Então, quando essa senhora, que você está impaciente de escutá-la, chorou diversas noites, angustiada, orando a Deus, pedindo tanto que alguém a ajudasse, os espíritos superiores, vendo essa aflição, disseram: vamos ver quem está mais próximo dela. E ali no livro dos céus estava Divaldo Pereira Franco, Mansão do Caminho. Então, no dia seguinte, quando ela cruzou com uma pessoa que te conhece, essa pessoa foi inspirada a falar para ela te procurar. Por isso ela veio aqui hoje. Você quer mesmo que a gente risque o teu nome do livro dos céus? Ele disse: não.
Aí a senhora, né, toda trêmula, seu Divaldo, o senhor pode me ajudar? Ele disse, minha filha, eu não posso internar suas 4 crianças, mesmo porque seria um crime eu afastar os filhos da mãe. Mas me deixe seu endereço, me deixe seus dados, as idades das crianças. E amanhã, eu e o pessoal aqui da Mansão do Caminho, vamos até a sua residência, vamos visitá-la, ver das necessidades e ver como que nós podemos contribuir para ajudá-la nesse momento difícil. Essa mulher chorou tanto. Ah, seu Divaldo, eu estava com tanto medo que o senhor quisesse tirar as crianças de mim. Muito obrigada, seu Divaldo. E ele, então, surpreso, chorou. Quanto que ele aprendeu naquela noite. E ele conta que depois dessa conversa, há mais de 40 anos, nunca mais ele se precipitou a pensar no que ele iria responder. Ele escuta o problema da pessoa, por mais difícil que seja, e espera, porque a espiritualidade maior tem o nome dele no livro dos céus. E sabe que se ele está naquele livro, ele também vai ter a assistência para auxiliar aquela pessoa que está lhe pedindo ajuda. Eu começo com essa história e pergunto para vocês, será que algum de nós tem o nosso nome no livro dos céus? Quem será? Talvez muitos de nós estejamos com o nosso nome lá no livro dos céus. Talvez não na envergadura como de um Divaldo Pereira Franco, que tem um trabalho tão grande. Mas vocês já pensaram que talvez dentro do nosso trabalho, do nosso núcleo, da nossa pequena comunidade onde nós vivamos, talvez lá Deus tenha colocado o nosso nome no livro dos céus e dito, quando esta pessoa tiver algum problema, nessa empresa, nesse local de trabalho, vamos procurar levar essa pessoa a falar com fulano de tal, para que ele possa ajudar essa pessoa. Às vezes é um conselho, às vezes é um abraço, às vezes é um bom dia, simplesmente um bom dia. Tão simples, tão fácil, mas que às vezes naquele momento pode ser um divisor de águas na vida daquela pessoa. Talvez nós, às vezes, não nos valorizamos tanto. A gente sempre acha que a gente não está pronto para as coisas, que nós não poderemos fazer essas coisas. Mas, disse Jesus, brilhe vossa luz. Todos nós temos luz. Mesmo a pessoa que a gente imagine mais abjeta do mundo tem luz. Tem toda essa capacidade de iluminância dentro de si. Por quê? Porque Deus mora em cada um de nós. Por mais que nós tenhamos fragilidades, Deus mora em cada um de nós. E isso, muitas vezes, cognitivamente, a gente sabe, Deus habita dentro de nós. Às vezes a gente não acredita que habita dentro do outro, né? Tem um amigo que diz, não, eu acredito que mora em mim, mas será que ele mora naquele fulano? Mora em todos nós. Isto é fato. E esse sentimento que muitas vezes a gente tem de achar que a gente não faz parte, que a gente não está preparado, a gente se sente às vezes desconectado com Deus. Mas vocês já pensaram, vocês conseguem imaginar que Deus esteja desconectado de alguma criatura dele? Deus, sendo Deus, está sempre conectado conosco. O que acontece conosco não é que nós não estamos conectados com Deus. Nós estamos inconscientes desta conexão. É muito diferente.
Quando a gente entende isso, que somos nós que estamos inconscientes dessa conexão, a gente passa a perceber que onde está a pecinha que pode mudar isso? Não é Deus, somos nós. Eu que tenho que ter essa consciência e conseguir me conectar com Deus. Não é Ele que não está conectado comigo, sou eu que não estou conectada com Ele. Então, em Mateus capítulo 5 a 7, ele discorre sobre o Sermão da Montanha. E há um momento no Sermão da Montanha, que você veja, são 2 capítulos, 3 capítulos, grande o sermão. Muitos de nós não conhecemos o sermão inteiro, conhecemos partes deles. Mas existe um momento em que Jesus se vira e fala mais assim diretamente aos discípulos, aos apóstolos. E como as palavras de Jesus são atemporais, porque servem para nós até hoje, então é como se ele estivesse falando conosco. E ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha e nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante de vós, para que todos vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quando a gente lê a palavra vós sois a luz do mundo, Jesus não disse, olha, vão buscar a luz lá, vão fazer a luz lá. Ele diz que nós somos a luz. Não está pedindo para a gente pegar a luz de algum lugar. Está dizendo que nós temos essa luz dentro de nós. Então, quando a gente vê João, no capítulo 1, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Parece tão óbvio, né? Deus está dizendo que a luz está dentro de nós. Pergunto a vocês: vocês se sentem pessoas iluminadas? Quantas vezes durante o dia você olha para dentro de si e diz, puxa, esse momento foi um momento iluminado? Vocês já sentiram isso? Lendo aqui várias mensagens, meu Deus, eu nunca vi tanta mensagem, até sem ser de propósito e com certeza propositadamente, a mensagem de hoje, a caminho da luz. Então, a gente vê os espíritos falando sobre luz, Deus, né, falando de luz, os evangelistas falando de luz. Mas será que a gente realmente tem essa experiência de ser um ser iluminado? No livro Os Mensageiros, que é a segunda obra daquela coleção de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, o primeiro livro é O Nosso Lar, o segundo Os Mensageiros, que até a gente já está saindo, né, lançando no cinema aí o livro Os Mensageiros. Tem um momento em que André Luiz e Vicente, que é um companheiro, eles saem do Nosso Lar para irem a um posto de serviço para atender algumas pessoas lá. E nesse momento, existe um trecho muito interessante, que ele diz o seguinte, que ele chega nesse posto de serviço e na hora de atendimento com as pessoas, ele ora junto, né? Ele acompanha a oração que o benfeitor está fazendo. E ele descreve assim, nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo
banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que eu me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que era o benfeitor, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Quando eu li essa passagem dos mensageiros, eu não pude me furtar a uma grande emoção. Durante a pandemia, me permitam contar, eu tive uma filha que contraiu o Covid antes de conseguir tomar a vacina por conta da idade, e ela ficou internada no hospital, precisaram entubá-la, aquela coisa difícil, não dava para visitá-la, as notícias eram do hospital para cá, né, coisa complicada. E eu pedi a todos os amigos, espíritas e não espíritas, aos parentes, que no domingo, ela estava internada no hospital, que no domingo nós fizéssemos um evangelho às 17 horas, lembra que a gente estava em pandemia, então todo mundo estava na sua casa. E todos nós fizemos com a família. E na nossa visualização lá na família, nós imaginamos que saía de nós uma luz e que essa luz iria chegar até a Luísa no hospital. Eu só sei o seguinte, no dia seguinte, o médico, que não sei qual a religião dele, mas ele me disse: nossa, Dona Maria, aconteceu uma coisa tão estranha aqui na UTI. Deu assim um sentimento de paz tão grande. Parecia que o sol batia na janela, que era às 17 horas que a gente tinha acordado com todos os amigos. Parecia que estava iluminado o quarto da Luísa. O ar parecia que estava denso, parecia que dava para cortar com uma faca, uma coisa assim diferente. Todos os enfermeiros e médicos nos emocionamos, choramos. E a partir dali, no dia seguinte, ela começou a sua recuperação. Foi ainda uns dias para que ela pudesse ser desentubada, mas ali foi a virada do jogo, onde ela começou a ter, né, respostas positivas ao tratamento. E quando ela acordou, a primeira coisa que ela disse: doutor, eu senti uma luz dentro do quarto e eu via pessoas em minha volta e energias chegando de todos os lados. E eu fiquei pensando, meu Deus, e às vezes a gente não acredita. Né? Só passando mesmo pela experiência. E na hora eu imaginei que naquele momento, cada um de nós ali, meus amigos, nós, fomos um pontinho de luz irradiando energias. Naquele momento, nosso nome estava escrito no livro lá dos céus. Porque é claro que aquela energia positiva não a beneficiou só ela. Com certeza a espiritualidade já atendeu a todas as pessoas que estavam naquele hospital. Mostrando o poder que nós temos dentro da nossa alma. E a gente não usa esse poder. No livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, que é Perguntas e Respostas, Emmanuel responde uma das questões dizendo assim: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Então, muitas vezes,
a gente admira algumas pessoas, como Divaldo, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, para falar de pessoas bem conhecidas, Gandhi, esses expoentes, nossa, a gente fica maravilhado com essas pessoas, mas a gente esquece que a gente também pode fazer essas maravilhas. Talvez num grau menor, mas a gente tem essas possibilidades. Só basta que nós confiemos um pouco em nós. E continua o Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E ele diz mais uma coisa bonita. Ele diz que nós trazemos dentro da nossa intimidade o gen divino. Então, a pessoa lá que a gente, nossa, acha uma ogra, como dizem, né, os jovens hoje, uma pessoa terrível, ela também tem dentro de si o germe de Deus. Em algum momento, talvez mais tarde, mas esse germe vai aparecer. E ela vai ter luz também dentro de si. É uma questão de tempo de cada um. Joana de Ângeles, benfeitora de Divaldo, também diz, ela diz que o fascículo de luz emboscado na forma grotesca, fascículo é um feixe de luz, um pequeno feixe, emboscado na forma grotesca que é o nosso corpo, vai se desenvolvendo e logrando aptidões mediante as quais as várias formas se aprimoram, tornando-se mais complexas e mais perfeitas. Então, à medida que nós, como seres humanos, vamos evoluindo como pessoas, vamos conseguindo trazer essa luz de fora para, né, de dentro para fora, nós também estamos aperfeiçoando o nosso corpo físico. Nós estamos melhorando a nossa saúde, todas as nossas possibilidades. Então, será que nós somos luz? Somos, né? Com tudo isso que a gente leu, nós somos luz. E nós temos que agradecer isso. Mas a gente ainda fez outro dia, numa palestra, um companheiro uma metáfora. Ele fala que nós somos como uma pessoa que tem lá um caminho a seguir, um destino. Nós olhamos lá na frente e nós sabemos que nós temos que chegar lá. E nós começamos o nosso caminho, mas aí vem me esqueci o nome um vagalume, né? E a gente começa a olhar o vagalume e quando a gente vê, a gente pega outro caminho. Aí vem outro vagalume, a gente pega e segue outro caminho. Então a gente se perde muitas vezes no caminho da vida, seguindo outras luzes e não olhando a nossa luz interior. E Emmanuel fala assim, a gente pode viver muitos anos com alguém que nos ame muito, que seja uma pessoa extremamente iluminada. Mas há um momento em que ela vai ter que seguir o caminho dela, apartada de nós. E aí? Ele diz que a gente não pode ficar não é na sombra do outro, é na luz do outro. A gente não pode ficar pegando carona na luz dos outros. A gente tem que desenvolver a nossa luz própria. E como é que a gente faz isso, gente? Tem várias formas de fazer isso. E ele fala que a primeira coisa que a gente precisa é entender que nós somos seres que estamos aqui de passagem. Que o nosso corpo, ele é um instrumento, ele não é o fim. O fim é a vida verdadeira. E daí ele conta, um dos espíritos conta uma passagem para a gente refletir. Ele fala de uma mestra, que uma mestra estava com seus discípulos caminhando e ela começou a procurar uma coisa no chão. E daí os discípulos disseram, mestra, o que a senhora está procurando? Ela disse, uma agulha. Uma agulha? Mas a senhora perdeu onde essa agulha? Ela falou, não importa onde eu perdi. Como assim não importa?
Se a senhora está procurando, né, a gente pode ajudar. Mas a senhora sabe mais ou menos onde a senhora estava quando a senhora perdeu essa agulha? Ela disse sim, eu estava lá dentro da casa que está escuro, mas é que aqui está claro. Eu disse, tá, mas se você perdeu lá no escuro, o que adianta você procurar aqui que está claro? Aí, essa história é uma metáfora para falar que muitas vezes a gente procura a luz fora de nós. A agulha estava lá dentro no escuro, mas a gente fica procurando do lado de fora da casa, onde está claro. Nunca vamos achar a agulha. E aí a mestra diz aos seus discípulos que a gente precisa é olhar dentro da gente. A gente fica tão preocupado em olhar para fora, procurando a agulha. E o que é a agulha, ela fala? São as coisas materiais. São os títulos que eu tenho, os valores amoedados que eu tenho, os bens que eu possuo. A gente fica valorizando isso. E isso não nos dá uma sensação de completude. Por isso que hoje a gente vê tantos jovens dizendo, meu Deus, às vezes eles têm um bom trabalho, têm uma família bacana, têm bens, condições, e se sentem vazios. Temos recebido, mesmo aqui na casa, tantas pessoas que vêm às vezes no plantão, dizem, eu tenho tudo, mas eu me sinto tão vazia. Por quê? Porque a gente está procurando fora e não procurando dentro. A gente está querendo achar que ter luz é ter bens materiais, é ter o carro do ano, é ter um emprego maravilhoso, é ganhar não sei quanto. Gente, nada disso a gente vai levar com a gente. O que a gente tem que procurar é dentro de casa. É olhar para nós, o que me faz feliz. Por isso, quando eu trouxe essa história de Divaldo Pereira Franco, eu fiquei pensando no quanto que ele se sentiu útil quando ele resolveu escutar aquela mulher que estava trazendo lá uma situação que talvez ele não conseguisse resolver, mas ele se dispôs a ir lá visitá-la. Pense, mesmo que ele chegasse, lógico que com certeza ele levou mantimentos, levou algumas coisas, mas vamos pensar que se ele tivesse só ido lá, sentado com ela na casa dela, conversado com ela não estaria melhor? Fazer luz dentro de si exige esforço. Olhar para dentro de si exige que a gente saia um pouco do brilho de fora para olhar dentro de si mesmo. Talvez no início só olhe escuridão. Mas se eu revirar, pode ter certeza que eu vou achar coisas maravilhosas sobre mim. Porque não há um ser humano na Terra que não tenha coisas boas dentro de si. Que não tenha uma pessoa que ele ame. Um animal que seja. Não tem quem não tenha o dom divino dentro de si. E isso, gente, é maravilhoso. Mas vamos lá, eu trouxe um monte de folhas, né? Vamos lá. Emmanuel, no outro capítulo de Fonte Viva, diz o seguinte: qual é a missão da luz? Ele fala, a missão da luz é essa. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente, quer dizer, depende disso, à custa do combustível que lhe serve de base. Então, se a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas, e que para que essa missão consiga se desenvolver, ela precisa de um combustível,
que combustível é esse que ela precisa. Qual será esse combustível que sustenta a luz, que varre sombras, que salva vidas? É o nosso esforço, gente. É olhar para dentro de si e dizer: hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Nem que seja só hoje, mas eu vou ser uma pessoa diferente. Aí a gente sai, né, de carro. A gente se sente uma vela maravilhosa, né? Aí no primeiro sinaleiro, já alguém cruza o nosso caminho, pronto, já apagou a vela. Já deixamos de ser luz, né? Já viramos sombra de novo. Não pode, gente. A gente tem que acender de novo a vela e dizer: não. No próximo sinaleiro, se eu encontrar mais um desses, eu vou ser luz. Eu não vou me irritar. São pequenos objetivos, pequenas metas. Ninguém vira caridoso, bondoso, paciente de um dia para o outro. Eu não vou deitar hoje e amanhã vou acordar, né, com todas essas virtudes. Eu preciso exercitá-las todos os dias, a cada dia. E esse exercício, ele tem que começar dentro de casa. Muitas vezes encontramos pessoas maravilhosas fora de casa. Dentro de casa, verdadeiros carrascos. Acredite, existe isso. Pessoas que são de um jeito fora e dentro de casa são outro. Nós temos que começar dentro de casa. Por quê? Porque o nosso compromisso, primeiro, é dentro da família. Você não tem o pai e a mãe que você não merece. Você não tem a esposa ou o marido que você não quis. Tudo isso foi acertado no mundo espiritual. Você veio com os filhos que você precisa ter. E os filhos precisam de você porque você é a mãe e o pai que eles precisam nesta vida. Então, se é assim, eu preciso fazer um esforço diferente. Por isso que, quando nós vamos vir aqui à Casa Espírita, com o objetivo de escutar algo diferente sobre a vida verdadeira, nós já estamos dando um grande passo. Um passo de mudança, de vontade de ser melhor. Gente, por que a gente gosta de ficar perto de alguém iluminado? Porque a gente é carente de luz. A gente quer tanto luz para dentro de nós. É ótimo que a gente se espelhe nessas pessoas. Tem gente que fala: eu queria ser um Chico Xavier. Eu queria ser um Divaldo Franco. Gente, a vida deles é uma luta enorme. Mas eles estão lá, firmes, fortes. Às vezes levam umas escorregadelas, como todos nós. Mas estão lá, fazendo esforços todos os dias. Por isso que Kardec dizia que o verdadeiro espírita não é aquele ser perfeito. O verdadeiro espírita é aquele que faz esforços todos os dias para se transformar moralmente. Então, pode ser que eu saia daqui e vocês me vejam xingando alguém ali no trânsito. É um momento de fragilidade. Pode dizer: puxa, mas a Marie, hein? Falando lá bonito, depois vai vir aqui xingando. Eu também tenho muitas fragilidades. Não sou melhor que nenhum de nós que estamos aqui. Mas eu luto todos os dias para ser uma pessoa melhor. E quando eu consigo ser um pouquinho assim melhor, gente, como eu me sinto bem. Como eu me sinto feliz. Como me faz bem quando eu faço bem. Olha só, eu faço bem para os outros e quem fica bem sou eu. Pois é dando que se recebe. Então essa é a lei da vida. Então toda vez que eu saio de dentro de mim e faço um movimento para qualquer um, uma gentileza, gente, o que custa ser gentil? O que custa dar bom dia para a senhora da limpeza, que eu passo todo dia na frente dela, dentro da empresa, e às vezes não sou capaz de dizer bom dia.
Como a senhora está? A senhora está bem? Às vezes são essas pequenas gentilezas o início de uma mudança dentro da nossa intimidade. Chegar em casa, olhar para o esposo, para a esposa, para os filhos e perguntar, mas perguntar para querer escutar a resposta, não perguntar só por perguntar. Como foi seu dia? E se a pessoa falar, você vai, né? Que nem a Joana disse para o Divaldo, né, que era para aprender a ouvir, ouça, escute o que ela tem para dizer. Quem sabe você possa ter tranquilidade e dizer, puxa, teu dia foi difícil, né? Mas que bom que você está em casa agora. Vem cá, vou te dar um abraço de urso. Lá na minha família a gente fala abraço de urso, daí dá um abraço bem apertado assim, bem gostoso, que parece que muitas vezes já resolve metade dos problemas. Né? Pequenas atitudes, com tanta diferença. Mas a mensagem diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Ele não está dizendo qual homem, qual mulher, qual pessoa. Brilha a vossa luz diante de todas as pessoas. Então não adianta eu escolher, não, hoje eu vou brilhar só para o Joaquim, porque o Joaquim é meu amigo. Eu tenho que brilhar para todo mundo, mesmo para aquela pessoa que às vezes eu tenho dificuldade com ela. Gente, eu tive uma experiência pessoal muito interessante. Eu orei por uma pessoa a qual eu tinha muita dificuldade de relacionamento com ela. E eu orei durante 2 meses, todos os dias. Eu imaginava aquela pessoa bem, aquela pessoa vindo falar comigo. E eu fiz aquela prece lá, né? Fui vibrando, comecei a mentalizar. Gente, vocês não vão acreditar. 2 meses depois a pessoa veio conversar comigo. Olha, e veio conversar. Parece que desfez alguma coisa que eu nem sei o que era. Mas tinha alguma coisa que era uma trava. Por quê? Porque imagina, gente, toda vez que eu cruzava com aquela pessoa, instintivamente, como eu tinha uma dificuldade com ela, o que eu direcionava para ela? Petardos bem sombrios, né? E agora eu estava mandando feixes de luz. E eu vi a diferença num instante. Imagina o que a gente não pode fazer com essa capacidade que a gente tem dentro de nós. Brilhe a vossa luz diante de todos os homens, de todas as pessoas. Não escolha a quem. Deixe todos serem brilhados pelo teu amor, pela tua atenção. Mas diz aqui a passagem, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Então, diz lá no Evangelho que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda faz. Isso, gente, vai acontecer no dia em que nós tivermos tantas coisas boas, que as coisas boas forem assim, já natural nosso, a nossa mão direita não vai saber o que a nossa mão esquerda faz. Nós estamos num momento em que a gente até conta, né? Olha, hoje eu fiz uma boa ação. Olha minha mão direita contando minha mão esquerda. Mas isso é normal, porque a gente ainda está naquela fase primária. Nós precisamos compartilhar. E isso não é errado, isso é muito bom, porque às vezes contando para um amigo, eu posso contaminar esse amigo para que ele também faça uma coisa boa. Então, que as pessoas possam ver em nós as nossas boas obras. Possam olhar dentro de nós. Mas diz aqui que as nossas obras devem ser vistas e que glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, quando eu falo da gente mostrar as nossas obras, não é para glorificação do obreiro, mas sim de Deus. Jesus não está dizendo, brilha a vossa luz para que você seja um pirilampo e todo mundo olha que linda, que é fulana, que quanto bem que ela faz. Não, mas para que as pessoas reconheçam Deus nas nossas atitudes.
Então não é para a minha glorificação, mas para a glorificação de Deus. Do Deus que mora dentro de mim, que mora dentro dos outros, que mora dentro de todos nós. Talvez esse seja o grande desafio. Muitas vezes a gente vê pessoas que fazem trabalhos maravilhosos e que num determinado momento se perdem. É tão triste ver isso, porque eram pessoas que tinham tanta possibilidade e que num determinado momento, por qualquer razão, se deixaram envaidecer, se deixaram ver as coisas de fora, achar que, né, que a agulha, né, que a riqueza, que tudo isso tem mais valor, e perdem, às vezes, uma coisa tão valiosa. Então, que nós façamos o bem, sim, ao próximo. Não para nossa glorificação, mas para a glorificação dos outros. Conta-nos, na biografia de Chico Xavier, o biógrafo até ele é muito feliz, ele diz o seguinte, que a coisa mais bonita que Chico Xavier ensinou para todos nós não foi psicografado e não está escrito. Foi a vivência dele no dia a dia. Essa é a coisa mais bonita. Mas tem uma passagem muito interessante. Conta que um cidadão que morava numa cidade próxima a São Leopoldo queria muito falar com Chico Xavier. Ele então organizou-se no trabalho para faltar durante uma semana para poder ir a São Leopoldo para conversar com Chico. Pedro Leopoldo, perdão. Pedro Leopoldo para conversar com Chico. E chegando em Pedro Leopoldo, ele tentou, foi várias vezes no grupo espírita da prece, mas naquele dia o Chico estava em outra atividade, enfim, foi uma semana muito atribulada para Chico e todas as oportunidades que ele tentou falar com Chico, ele não conseguiu. Quando chegou no 5º dia, ele foi lá na frente do grupo espírita da prece e começou a falar, gente, o cara é um embusteiro, é um enganador. Há uma semana que eu estou tentando falar com ele, no mínimo está se escondendo para não falar comigo. E ele começou a falar nisso, um amigo do Chico, que estava ali próximo, escutou. E quando encontrou-se com o Chico, disse, Chico, aconteceu isso explicou, né, para Chico a situação. E Chico então perguntou a Emmanuel, mestre, o que eu faço agora, Emmanuel? O que eu faço? Ele disse, nada. Deixa ele ir embora. Porque se a fé dele está em cima de você, que é uma pessoa falível, é melhor que ele não tenha fé. Porque a fé nossa tem que ser baseada em Jesus Cristo, que foi o nosso modelo e guia. Enquanto a gente estiver endeusando pessoas, se achando, né, luz somente nos outros, não na mensagem de Jesus, talvez seja melhor que a gente nem tenha fé, diz Emmanuel. Então, para que a gente pense, que se nós queremos o nosso livro, nosso nome, no livro dos céus, não é algo tão difícil. Basta a gente começar com pequenos passos, para que a gente possa entender e descobrir dentro de nós uma luz que a gente ainda não sabe que tem, mas tem. Tanto é que quando a gente vê a mãe ou o pai, né? Não vou deixar os pais de fora, pegam aquele filho nos braços quando nasce. É um amor tão grande, que se a gente olhasse com os olhos espirituais, a gente ia ver luz saindo daquele coração materno e envolvendo aquela criança. Nós temos luz dentro de nós. Quando nós amamos os nossos familiares, nós emanamos essa energia. Façamos um passo a mais. Vamos tentar amar as pessoas do nosso dia a dia. Não esse amor que nasce da convivência, mas pode ser esse amor do bom dia, da atenção, do ouvir, do dar uma sugestão,
de lembrar do aniversário de uma pessoa. Às vezes não é um presente que você dá, é um cartão, uma flor colhida na grama. Aquilo vai cair com uma alegria para um coração que não está esperando. Não é tão gostoso quando alguém lembra de nós? Façamos esses exercícios de luz dentro de nós. Porque a gente precisa. No livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, Lucas, ele sempre seguia com Paulo de Tarso, né, nas suas pregações. E houve um momento em que Paulo estava para ser preso e, consequentemente, ser morto, que foi o que aconteceu. E tantas pessoas vieram para agradecer a Paulo pelas suas palavras, por todas as suas cartas, por todos os seus escritos, que Lucas ficou tão comovido que disse para Paulo: Paulo, eu vou escrever sobre essa comoção, do quanto que as pessoas te acham uma pessoa especial, o quanto que você fez bem. Paulo disse: por favor, Lucas, não faça isso. Escreva assim, para mostrar a luta que a gente teve, o quanto que a gente caminhou, o quanto que Jesus foi generoso para comigo quando apareceu para mim mudar o meu interior. Conte a eles o quanto que eu persegui os cristãos, o quanto que eu fui mal, mas o quanto que eu estou me esforçando para mudar. Então que fique este convite para que a gente seja o Saulo que vira Paulo. E que a gente possa, como nas palavras dele, tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigada. Muito obrigado, Marie, pela sua mensagem de uma importância enorme para todos nós. Esse tema, na verdade, é um estímulo a cada um de nós a repensar as nossas atitudes, o nosso dia a dia, os nossos pensamentos. Somos capazes, com toda certeza, de fazer mais do que estamos fazendo. Muito obrigado, Marie. Nós queremos lembrar que a casa, hoje, dia 10, está iniciando um grupo de evangelização para crianças a partir de 8 anos, aqui mesmo, ali na biblioteca. Então, quem tiver criança nessa idade, podem trazer que no mesmo horário das outras atividades, as crianças terão essa aula de evangelização. No próximo dia 18, vai ser concluída, a Marie, 17, hoje é 10. No próximo dia 17, próxima quarta-feira, vai concluir o ciclo do estudo sistematizado da doutrina espírita daquele grupo que está reunido lá na Casa da Frente. E na quarta-feira seguinte, dia 24 de maio, vai ter início um novo grupo. Então, os que quiserem frequentar, fazer esse curso, que é um bloco de aulas, um bloco determinado, né, de aulas, sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, é só se inscrever com quem, mãe? Na própria biblioteca, dando o seu nome ali para a inscrição da formação desse grupo. Ainda na quarta-feira, os jovens têm um grupo à sua disposição aqui na Casa do Meio para idades acima de 12, 13 anos. Então, quem tiver filhos, netos, vizinhos, amigos nessa faixa de idade pode trazer também na quarta-feira, que terá atividade. Então, na quarta-feira a casa está recheada de atividade para quem tiver, para todos os gostos. Nós vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos com a prece. Esse mesmo grupo do estudo sistematizado da doutrina espírita, o mesmo tema, o mesmo programa,
é desenvolvido no sábado a partir das 14h30. Por falar em sábado, também no sábado às 17h30 temos o tradicional Plantão do Passe, um grupo que todos os sábados nesse horário está à disposição ali na casa da frente para a aplicação do passe, para uma conversa, enfim, para o atendimento de quem precisar. Nós vamos passar ao trabalho dos passes, lembrando que o passe é uma transmissão fluídica. Quem não quiser, não precisa tomar o passe. Os que vão fazê-lo podem, por favor, aguardar nos seus lugares que serão atendidos e chamados. Vamos encerrar com a prece agradecendo a Jesus por esse momento de reflexão que nos foi proporcionado pela nossa irmã, trazendo-nos a responsabilidade nas nossas atitudes, na maneira como conduzimos a nossa vida, com tantas oportunidades que temos de prestar a assistência sob as mais diversas formas àqueles irmãos que conosco se deparam. Tenhamos, Senhor, o discernimento de entender e de levar adiante essa tarefa que a doutrina espírita se propôs, de ajudar na construção de um mundo melhor, mais fraterno, através do amor e dessa fraternidade que nos deve unir. Sob a tutela de Jesus, que possamos dar um novo encaminhamento às nossas vidas, dando a nossa colaboração na construção de um mundo cada vez melhor. E nesses dias que antecedem o Dia das Mães, seja a nossa prece também uma homenagem a todas aquelas que no papel de mães, não só do ponto de vista biológico, mas muito mais do ponto de vista do amor e da educação, dão a sua colaboração a Deus na tarefa imensa da criação e da perpetuação da nossa espécie. Que esse amor materno possa ser, Senhor, aquele modelo para todos nós, que todos possamos nos unir e a partir das nossas mães dar a nossa colaboração na disseminação do amor e da fraternidade. Que Jesus nos acompanhe e permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.